Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um OOP Nuggets, esse de número 11 aqui no canal Márcio Petri Vlog. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos e vamos dar continuidade à nossa aula, aos nossos nuggets, na verdade, né? Que são pequenas aulas, alguns são aulões. Essa aqui de hoje, a de número 11, pretendo que seja rápida. Portanto, sem delongas, lá vamos nós. Estamos observando aqui na tela o diagrama que criamos no nugget número 10, o nugget passado. O que ele representa? Ele representa aqui uma classe folha pagamento com o método main, é o que caracteriza essa classe aqui como uma aplicação desktop. E temos aqui três classes que se caracterizam como entidades de negócio. Elas representam entidades de negócio. Sendo que há relação de herança entre essas duas classes, estagiário e funcionário, com sua superclasse pessoa, ou classe pai pessoa. Nós vimos no código, vejam, nós temos aqui nome, idade, RG, CPF e imprimir dados. Esses quatro atributos e essa operação, esse método, eles são herdados, tanto por estagiário quanto por funcionário. Cada instância, cada objeto estagiário que nós criarmos, ele pega esse conjunto de classes aqui, estagiário e pessoa, como se fosse um grande carimbo e, pum, carimba um objeto na memória RAM dos nossos dispositivos. Se nós criarmos um objeto new funcionário, através do método main, da nossa folha de pagamento, o que o main faz? Ele pega a classe pessoa, da mesma forma com a classe funcionário, forma um grande carimbão, opa, e eu fiz bobagem aqui, faz um grande carimbão, ele junta essas duas classes, pelo fato de haver aqui a relação de herança, e, pum, cria outro objeto na memória RAM do nosso dispositivo eletrônico. Também com quatro atributos, uma operação herdadas, mais o atributo salário. O problema no nugget número 10 que nós constatamos é que o imprimir dados ele só conhece esses atributos aqui. Se nós chamarmos o imprimir dados a partir de um objeto estagiário, o imprimir dados herdado, ele desconhece o atributo Bolsa Auxílio. Ele não alcança, ele não enxerga, ele sequer sabe da existência. O mesmo vale para funcionário. Ele sequer sabe da existência do atributo salário. Então, a gente vai fazer o que aqui? Um processo chamado overloading, não, overriding, sobrescrita de métodos. O que é a sobrescrita de métodos? Aqui sim estamos falando de verdadeiro polimorfismo. Sobrescrever um método, primeira regra, sobrescrita de métodos, overriding de métodos, só ocorre entre classes que tenham relação de herança, ok? Jamais esqueçam dessa regra, desse pré-req, esse pré-requisito fundamental. O que então é a sobrescrita de um método? É pegar o mesmo método com a sua mesma assinatura, o seu mesmo valor de retorno e reescrevê-lo na classe filha. Então nós vamos reescrever aqui o imprimir dados especializado, onde ele fará as mesmas funções que o imprimir dados que ele ganharia herdado do pai dele, no caso pessoa, mas dentro de estagiário ele vai imprimir nome, idade, RG, CPF e também a Bolsa Auxílio, porque aqui ele está encapsulado na mesma classe. Imprimir dados enxerga o atributo Bolsa Auxílio. O mesmo artifício a gente faz aqui na classe funcionário. Nós vamos criar... Opa, está mexendo sozinho aqui, calma. Nós vamos criar aqui uma operação
Sobrescrever e imprimir dados, também na classe funcionário, uma operação pública, imprimir dados, não recebe argumentos, porém retorna uma string. Pronto, pessoal, isso é sobrescrição de métodos, overriding de métodos. Só isso, Márcio, só isso, gente, só isso, nada mais além disso, ok? Vamos ver em código como é que isso se comporta. Vejam, agora as três classes possuem suas versões de imprimir dados, sendo que esses dois imprimir dados aqui sobrescrevem, ou de certa forma desprezam o imprimir dados da classe pai deles, que é a pessoa. Tipo assim, pessoa, manda tudo que tu tem aí em cima para mim, para estagiário, para mim funcionário, mas peraí, sabe se imprimir dados aí? Então, eu tenho o meu próprio. Segura aí, não precisa passar para mim não. Eu vou usar a minha versão de imprimir dados. Eu sobrescrevi esse método imprimir dados. Joinha? Vamos ver em código como é que isso funciona. É tão simples quanto a gente tentou explicar aqui. Vou abrir aqui o nosso amigo Eclipse. A classe pessoa, cá está. Ela tinha nosso imprimir dados aqui, no finalzinho do método, né? Lá vou eu com o meu toque. Vamos botar aqui, ó, RG e o CPF, ok? O que a gente faz agora? A partir dessa classe base pessoa, a gente vem aqui na classe estagiário, e nós vamos fazer uma sobrescrita. Eu vou até colocar uma anotação aqui, isso é coisa da linguagem Java, que eu vou fazer um override, ok? Um override. Public string imprimir dados, infinitivo, imprimir dados. E o que esse camarada faz? Ele vai declarar uma variável local dados e vai concatenar nessa variável o nome mais um separadorzinho aqui, mais a idade, mais o RG, mais o CPF e mais o que é que o estagiário tem a mais do que o nosso amigo pessoa? Bolsa auxílio, pessoal. Bolsa auxílio. Ponto e vírgula. Pronto. Nós temos, e ele retorna, dá um return na variável local dados, que é do tipo string. Prontinho. Ou quase pronto. Vocês estão vendo que ele está reclamando aqui que nome, idade, RG e CPF está achurado, ele está com um sublinhado vermelhinho? Pois é, mas como ele não está enxergando nome, idade, RG e CPF? Aí vem a pergunta, mas como assim não está enxergando? Eu não herdei de pessoa esses atributos nessa minha classe estagiário? Eu tenho esses atributos nessa minha classe estagiário. Sim, pessoal, nós temos esses atributos da classe pessoa herdados. Porém, se a gente der uma olhada aqui, usando uma técnica chamada Data Hiding, para quem fez o curso lá de OOP para iniciantes sabe do que estamos falando, vejam que todas elas estão private, todas elas estão privadas. Então eu não tenho acesso direto nem para a leitura, nem para a leitura. Eu não consigo ler diretamente esses atributos aqui a partir de uma subclasse, de uma classe filha.
Poxa, mas nem para leitura? Não, nem para leitura. Sequer para escrita, para mudar o valor delas. Então, nós vamos aqui fazer um pequeno artifício. Eu vou dizer assim, imprimir dados, que eu estou especializando aqui, estou fazendo overriding dele. Imprimir dados. Faça o seguinte, rapidamente chame o imprimir dados da classe Pi, da minha classe Pi, eu, classe estagiária, minha classe Pi quem é? Pessoa. Chame rapidamente o imprimir dados de pessoa e concatene com esse separador e com o atributo bolsa auxílio que eu tenho. Legal? Maravilha! Isso aqui é muito legal. Eu vou copiar esse trecho inteiro aqui, dar um Ctrl C, vou salvar esse código-fonte. Vamos abrir a classe funcionário, que também estende pessoa, as mesmas particularidades de estagiário. Ele estende pessoa e agrega o que é mais aqui? Um atributo salário. E nós vamos dar um copia e cola, Ctrl V. Deixa eu maximizar essa janelinha aqui. E nós vamos usar o mesmo artifício, sobrescrever o método imprimir dados. Percebam que para que um método seja sobrescrito, ele tem que ter a mesma assinatura, o mesmo valor de retorno e o regulador de acessibilidade com escopo tão aberto quanto o que eu estou sobrescrevendo. Tá? Se lá era public, aqui obrigatoriamente tem que ser public também, idêntico nesse cenário. Aqui, em vez de bolsa auxílio, o que funcionário tem? Salário. Feito, pessoal, feito. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos simplicidade. Simplicidade. Em que sentido? Abrindo o código-fonte folha pagamento, agora aquela gambiarra que a gente fazia aqui, não faremos mais. Nem aqui embaixo, nem para estagiário fulano, nem para, nem para funcionário beltrano. Não ficou mais simples? Não ficou mais elegante? Não ficou mais fácil de compreender? Esse imprimir dados, ele chama imprimir dados de qual classe? Da classe estagiário. Em tempo de execução do código. Tá? Em termos de execução do código, gente. Esse é o verdadeiro polimorfismo. Ele decide qual imprimir dados, se é da classe filha ou da classe pai, em tempo de execução. Repito mais uma vez. E temos lá em funcionário o mesmo princípio. Beltrano, imprimir dados, ele chama imprimir dados da classe filha, que por sua vez rapidamente dá uma chamadinha para imprimir dados da classe pessoa, classe pai dela, a superclasse. Vamos ver esse código aqui em ação. Salvar todos os códigos fonte aqui. Vamos botar para rodar. Olhem só. O mesmo resultado do nugget número 10 que a gente tinha desenvolvido e explanado aqui. Ele imprime o estagiário, o nome do estagiário, sua idade, seu RG, seu CPF e sua bolsa auxílio. Funcionário, nome, idade, RG, CPF e o seu salário, usando um princípio chamado polimorfismo, overriding, sobrescrita de métodos. Nós não sobrecarregamos, não foi um overloading de métodos, foi uma sobrescrita. Então, novamente, para que eu consiga sobrescrever uma operação, muita atenção aqui na assinatura, no valor de retorno e no modificador de acessibilidade aqui.
para que eu consiga sobrescrever e imprimir dados na classe filha, estagiário e funcionário, ele tem que ter absolutamente a mesma assinatura, o mesmo valor de retorno e o mesmo escopo ou maior de regulador de acessibilidade. Certo? Isso é o overriding, gente. Isso permite com que a gente faça aquele reaproveitamento de código em runtime, sem ter que estar querendo imprimir dados estagiário, imprimir dados funcionário. Não, é um imprimir dados, só que ele funciona entre classes numa relação de herança. Essa é a grande sacada do overriding, e aqui eu reforço mais uma vez. Só existe overriding entre classes que possuam relação de herança. Overloading normalmente ocorre dentro da mesma classe. Até poderia ocorrer overloading numa relação de herança. Sim, mas geralmente ele é numa mesma classe. O overriding ele ocorre entre métodos, entre classes distintas, desde que haja herança, subclassificação entre elas. Joinha? Pessoal, esse então foi o nosso OP Nuggets número 11. Espero que vocês tenham curtido a explicação, que tenha ficado claro, que tenham entendido o output aqui, que essa chamada aqui foi resolvida em tempo de execução do nosso programinha desktop aqui de exemplo, minúsculo, mas didático. E, por favor, seção comentários aqui embaixo, deixem suas dúvidas, perguntas, dicas, observações, reclamações, sugestões, elogios, tudo será muito bem-vindo. Valeu? Não esqueçam do joinha, inscrevam-se no canal e ativem o sininho também, que cada nugget novo que a gente liberar aqui, vocês são imediatamente notificados. Pessoal, pela atenção de vocês, muitíssimo obrigado e hasta luego!